gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de sábado nós temos agora 29 graus aqui em Natal, sensação térmica de 32 graus, finalmente começando o podcast no horário correto, difícil, mas consegui, talvez pelas férias dos afazeres profissionais. Bom, chegando hoje com esse tema Natal Seguro, é a semana do Natal, aliás. Hoje é sábado, tecnicamente ainda não é a semana do Natal, mas como a gente já está aí há menos de 7 dias, podemos dizer que é sim. E claro que quando a gente fala em Natal, termina falando em confraternização, festa de fim de ano em geral, ano novo, todo tipo de reunião. E nesse ano a gente tem aí uma pandemia nos assolando e assombrando, tentando, né, os especialistas tentando nos alertar para que a gente não aumente o risco de contaminação. Então eu fui em busca aí de 2 reportagens. Uma é da Time, chamada Is there any safe way to socialize inside this winter? Algo como, será que existe um jeito seguro de socializar, confraternizar em local fechado neste inverno, porque lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte, nesse período agora que a gente está assando aqui no Brasil, eles estão congelando, virando picolé, estão no inverno, e aí tudo fica mesmo trancado, ninguém tem coragem de deixar o vento entrar. Mas serve para a gente ter umas ideias em relação a um ambiente seguro para a gente se confraternizar. E a Folha a Folha publicou, né, uma reportagem no dia 16, saiu na edição impressa, eu acredito que do dia 17, uma reportagem de Juliana Mesquita chamada Fiocruz lança cartilha com orientações para passar o Natal e o Réveillon em segurança. Então, esse podcast de hoje é inspirado nessas 2 reportagens. Eu esqueci de dizer o autor da reportagem da Time é Jamie Durkee. Bom, então a gente passou já esse tempo todo aí de pandemia tentando evitar essas confraternizações, mas parece que de uns tempos para cá, pelo menos o brasileiro, o natalense, ele cismou que acabou a pandemia e tome festa, e tome show, e tome tudo. Infelizmente, acompanhando os números que passam de média em relação à Covid nos jornais, a gente percebe que agora nós estamos indo para um pico maior do que o pico que tivemos em junho e julho. Então, é uma coisa de impressionar pela falta de cuidado, pelo fato de que a gente relaxou totalmente achando que passou, ninguém vai mais pegar e pronto, e acabou. E na verdade a gente está cada vez mais percebendo pessoas próximas sendo contaminadas. Todo mundo tem aí a história para contar de alguém que foi contaminado perto. Então está chegando uma época em que a gente sente aquele impulso de se reunir, que é o Natal, aquela coisa da família. Então é preciso tomar ainda mais cuidados para que a gente não venha a ter uma entrada de ano muito triste, ou mais triste do que já está sendo o ano de 2020. Temos a ótima notícia da vacina, mas temos toda a polêmica envolvendo a preparação zero do Brasil para isso. Então a gente já pode esperar que teremos um 2021 de muita luta em relação a lidar com a Covid. Então, vamos começar a entender por que a gente tem que tomar certos cuidados, né? Os 5 especialistas foram entrevistados lá pela Time, e a primeira coisa que eles responderam é por que é mais seguro estar do lado de fora do que estar num ambiente fechado, né? E eles explicam que esse vírus SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19 é a doença, né? Ele pode se espalhar se você tiver contato com qualquer gotícula, olha o nome, não é nem gota, é gotícula, que venha do nosso sistema respiratório. E normalmente essas gotículas são maiores quando uma pessoa que está doente tosse ou espirra. A gente sabe, isso aí a gente até consegue ver. Se alguém espirrar, a gente vê as gotículas viajando no ar, se a gente estiver olhando no momento.
Agora, essas maiores, elas têm uma desvantagem para elas, né? Como elas são maiores, elas são mais pesadas, então elas não conseguem ultrapassar ali a distância de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. 2 metros é certeza, elas não conseguem ultrapassar a distância de 2 metros. E daí, então, vem essa regra de ouro de você se manter sempre a 2 metros de distância das pessoas. Só que não é só nessas gotículas maiores, quando espirra e tosse, que o vírus está presente. Quando a gente está respirando, falando, gotículas ainda menores, muito minúsculas, essas a gente não vê, que são conhecidas como os aerosóis, elas ficam no ar, elas conseguem permanecer. Como elas não são pesadas, são super minúsculas, você fala, ela é jogada no ar e ela permanece ali. Então, aí vem a segunda coisa que é forte para evitar isso. Usar máscara. Quem está contaminado consegue reter o máximo dessas gotículas minúsculas. E quem está com máscara que não está contaminado também já consegue fazer com que essas gotículas, a maior parte, fique na própria máscara. Não protege 100%, a gente já sabe disso. E daí vem aquela coisa o ambiente fechado vai permitir que essas gotículas que ficam no ar, fiquem no ar mais tempo. Se o ambiente for aberto, circulando, elas não vão conseguir permanecer no ar por muito tempo. Mas se o ambiente está parado, é fechado, não dissipa facilmente, então o risco fica presente ali o tempo todo. E daí a dificuldade de você estar num lugar fechado e ainda mais não estar àquela distância de 2 metros de uma pessoa, seja ela doente ou não, mas é especialmente a doente, mas como a gente não sabe quem está doente ou não, então o segredo é ventilação, distanciamento, máscara, evitar o local fechado por isso. E até uma especialista da Universidade de Colorado, Shelley Miller, ela dá um exemplo dizendo que se você entrar num bar, para você entender melhor, né? Se você entrar num bar e alguém começa a fumar, inicialmente você não vai nem perceber. Mas à medida que aquela partícula, né, da fumaça, ela vai ficando, porque o ambiente é fechado, porque ela é muito leve e não circula, vai começar a encher o local e você vai de repente perceber, se sentir até sufocado daquela fumaça. Então, se fosse ventilado, não haveria aquele acúmulo. Como não há, fica o acúmulo e aí é o perigo. Então, lembre-se da fumaça de cigarro para entender por que é perigoso estar num ambiente fechado. A ideia de você socializar num ambiente fechado tem que ser com ventilação, né? O ambiente fechado, entendo, ambiente com teto. Pouco tempo, distanciamento e máscara o tempo todo. Lugares públicos estão ok? Restaurantes e bares, eles são mais complicados porque são ainda mais apertados e o que é pior, as pessoas vão tirar a máscara para comer e vão falar. E aí tome gotícula para todo lado, tanto das maiores como das menores. Das maiores, se a gente tossir ou espirrar, das menores, porque só de estar respirando a gente já elimina. Então, não é o melhor local para você estar em reunião, né? Na verdade, as pessoas deveriam evitar essa comida em locais fechados. Confraternização sem comida seria o ideal. Que mais? Pronto, eles falam aqui, dando uma resumida para não falar tudo, que se você vai viajar de avião, o ideal é fazer um teste antes e outro depois. Apesar de que os aviões têm um sistema de filtração bom, mas o fato de você ficar ali ombro a ombro com muitas pessoas e por muitas horas não deixa de ser um risco aumentado. Já a cartilha da Fiocruz, né, que passa as dicas para a gente diminuir o problema, né? É você pensar primeiro no ambiente que você tem para fazer a sua confraternização no Natal e calcular, porque tem que limitar o número de pessoas de acordo com o tamanho do seu espaço. Você tem que permitir que exista entre as pessoas que estão aí pelo menos uma distância de 2 metros. E lembre-se, de 2 metros não é só linha reta não. Na verdade, você passa um círculo e a pessoa fica ali no meio. Ela tem que estar a 2 metros das bordas desse círculo. Então, você tem que estar a 2 metros de todo mundo. Não é 2 metros só para frente, para trás não tem problema, não. São 2 metros.
Também, quem for para o seu Natal deve ser orientado, claro, a levar suas próprias máscaras. Eles sugerem ainda, obviamente, que o banheiro deve ter sempre sabão, né? Sabão, entenda, um sabonete, pelo amor de Deus. De preferência o líquido. E papel para secar as mãos, já que o uso de toalha de pano deve ser evitado. Álcool gel também pode estar presente nos ambientes, né? Caso a pessoa precise não ter que se deslocar. Então, e evitar da pessoa estar pegando no olho sem ter limpado a mão. Então, botando o álcool gel ali próximo facilita. Não pode se aglomerar na hora de se servir, que é o que acontece todos os anos, né? O ideal é que não se sentem juntos para comer, que não vão juntos para pegar a comida. Estabeleça aí um esquema para evitar. Até se você, por exemplo, no caso das viagens, precisar comer numa viagem, evite comer na hora que está todo mundo comendo. Então, isso vale pro Natal em si, para a confraternização em si. Do seu lado que está comendo, não tire sua máscara, porque senão vão ficar 2 sem máscara na hora e não dá certo. Dentro de casa, o ideal, e aqui em Natal isso é bastante válido, pelo menos se não estiver chovendo, vá para o seu quintal, né? Vá para um local aberto para fazer essa confraternização, porque você diminui muito o risco. Se tiver todo mundo de máscara em ambiente aberto, eu diria até que é quase 100% de proteção. No caso, se você mantiver também lavagem de mão, etc., e o distanciamento. No caso dessas confraternizações. Lógico que o preparo e o manuseio dos alimentos já são cercados daquelas medidas de higiene e deve ser aumentado agora. Tem que ter cuidado com bebida. O ideal é embalagem individual, né? Balde de gelo, o ideal é que cada um tenha o seu, né? Para não ficar compartilhando, se for o caso. Você não deve ter encontro com aquelas pessoas que estão com sintomas ou que tenham já o diagnóstico da Covid, que estão no período de 14 dias apresentando os sintomas, mesmo que ainda não tenham confirmado o diagnóstico, que estão esperando o resultado do exame, né? Isso é a questão de proteger a família como um todo, para que a gente não tenha uma situação pior. Então é isso, né? Eu sei que não vai dar para evitar. Natal é uma coisa muito forte para o povo brasileiro. A gente quer estar junto da família, mas o ideal é organizar, por exemplo, se você vai na sua casa, tem aquele povo, eu tiro por aqui por casa, nós temos o grupo que mora aqui e tem o grupo que não mora aqui, mas que é família também. Então você estabeleça, por exemplo, organize mesas separadas, né? Mesa para cada núcleo familiar. E entenda como núcleo familiar o núcleo que mora na mesma casa, mesmo que não tenha laço de família, né? Então, tem um grupo que mora em outro endereço, tem a mesa só para aquele endereço. E assim você consegue separar bem as coisas. Muito cuidado com a higiene dos produtos, né? Dos copos, pratos e tudo. Evitar realmente a toalha de pano. Essa talvez seja a melhor dica, que às vezes a gente esquece em casa, porque todo mundo usa aquela toalha de pano no banheiro. E manter distanciamento. De preferência levar mais de uma máscara. Né? Ter cuidado com a questão de que às vezes as pessoas bebem, começam a falar alto, a contar histórias. Tem que estar distante, né? E tem que estar do lado de fora para evitar esse contágio. Isso tudo, minha gente, eu sei que é difícil não abraçar, é difícil não beijar. Faz tempo que a gente não faz isso com os nossos familiares que não são aqui do mesmo núcleo. Ora, eu evito isso até com minha mãe que mora comigo, porque sou eu a que saio mais de casa. Mas tudo isso é em nome da gente poder comemorar muitos outros momentos felizes, como o Natal, nos anos que vêm, né? Comemorar esse e dos anos vindouros, se Deus quiser, depois voltando a estar todo mundo realmente pertinho e juntinho, como a gente espera. Bom, espero ter ajudado aí para o seu planejamento de confraternização, de Natal, de Ano Novo. Todo mundo se proteja, porque não tá fácil, a pandemia tá piorando, tá entrando numa fase ruim de novo e a gente quer se livrar disso logo. Renovo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, sobre assuntos variados. E amanhã, domingo, 10 da manhã, sobre o futebol e a fase decisiva aí da Série D. Até lá!